para louvarmos a Deus. Não só amor, só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Não só amor, só Espírito. Deus abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Paz e graça, meus irmãos. Como é bom ver vocês. Que expectativa jóia, gente. Que bom. Realmente a comunhão dos remidos faz bem para a alma da gente. Faz bem para os olhos da gente. Faz bem para o espírito da gente. Estar junto é bom em toda e qualquer circunstância. Os seres humanos não combinam com isolamento. Não combinam. E os crentes, menos ainda. Não é? É por isso que nós chamamos até os estranhos de irmãos. Porque nós trazemos eles para dentro do coração. Meu irmão, minha irmã, meu irmão, eu nem sei quem que é esse homem de cabelo branco, mas eu chamo de meu irmão e eu vou para o céu com ele. E o tempo que eu vou estar com ele lá no céu é eterno. Que coisa interessante, que coisa boa. Sejam bem-vindos à comunhão dos remidos do Senhor. Amém. Vamos nos colocar em pé? Obrigado porque você veio. Estamos vencendo uma etapa e depois outra etapa e depois outra etapa e venceremos etapa até chegar no céu. O céu de Jesus. Ali todas as etapas estarão vencidas, né? Eu quero glorificar a Deus por este dia. Estamos entrando numa outra fase, uma fase verde, mais liberal, né? Que coisa boa. Senhor nosso Deus, este ajuntamento tem o único e exclusivo objetivo glorificar Jesus. Estamos aqui para bendizer Jesus. Estamos aqui para conhecer Jesus, para expressar o nosso amor e desfrutar dos cuidados de Jesus. Jesus é o nosso Senhor, também é o nosso Salvador. Obrigado, Pai querido, por Jesus Cristo na nossa vida. Muito obrigado. Aceita este ajuntamento, abençoe este ajuntamento e te manifeste neste ajuntamento, produzindo tudo aquilo que está no teu coração para a nossa vida. Em nome de Jesus aconteça isso aqui. Em nome de Jesus aconteça isso nas famílias, onde as pessoas se preparam para o culto virtual. É tão santo quanto aqui. Nós pedimos ao Senhor que assim como age aqui, haja em cada casa onde a tua palavra chegará. Abençoe o ajuntamento lá, abençoe o ajuntamento aqui, santifique o ajuntamento aqui, santifique o ajuntamento lá, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos podem sentar. Muito obrigado mais uma vez. Eu me alegro muito com vocês aqui, viu? Eu sei que é provável que alguns ainda venham com receios,
com um certo temor. Eu respeito isso. Eu respeito isso. Mas o Senhor que protegeu você durante toda a semana, e protegeu em casa, e protegeu no mercado, e protegeu no Uber, protegeu na farmácia, protegeu na sua vizinhança, vai proteger aqui também. Nossa esperança é essa, porque a nossa dependência é dele, né? E diz-nos o salmista que se ele proteger a cidade, ela estará protegida. Hã? Deus abençoe a gente aqui. Como já foi falado no começo, estamos entrando numa fase nova, uma fase chamada verde, de maior liberação. Que coisa boa, que coisa boa. Eu acredito que a partir desta pandemia, nós vamos valorizar tanto comunhão, nós vamos valorizar tanto culto. Tem tanta gente com um desejo enorme de vir e fica aguardando uma possibilidade, uma porta que seja para estar aqui. E nós estamos caminhando para isso. Eu louvo a Deus por esta nova fase. Por conta dessa nova fase, a mesa vai se reunir na quarta-feira, às 21 horas, para nós nos ajustarmos, nos adaptarmos a essa nova fase, para servir bem, com os mesmos critérios, observando os mesmos protocolos, para proporcionar a você que está aqui toda a segurança que é possível nós oferecermos. A segurança que nós oferecemos, debaixo desses critérios, ela ainda assim é limitada. Porque a segurança que vem mesmo é do Senhor, né? Eu fiz esse teste aí, um tempo desse atrás, numa sexta-feira para o culto de domingo. Era uma exigência dos órgãos do governo. A gente começar para abrir, tinha que ter, eu fiz. Aí eu perguntei para a moça, aí estou protegido? Assim, até sair daqui. Se o senhor sai daqui e alguém com Covid põe a mão na maçaneta do seu carro, o senhor pega. Assim, então para que isso? Só para saber até aqui. Daqui para frente, aí eu entendi, até aqui é Deus, aqui é Deus e daqui para frente é Deus. Porque se ele proteger, está protegido, né? Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não. Por quê? Porque o Senhor protegeu. Não é porque você é bonzinho, não é porque você fez o que fez, fala... Não, não, não. Por conta do Senhor, que tem planos que a gente não entende. São muito elevados, mas nós o glorificamos. E agradecemos por estar numa fase melhor, maior. Próximo domingo, nós teremos o batismo. Próximo domingo, né? É no outro ainda, daqui a 15 dias. Obrigado, Marcos. Teremos o batismo. Já estaremos na fase verde. E então nós vamos poder receber mais gente. O patrimônio, já se antecipando, colocou algumas cadeiras. Essas cadeiras, elas são melhores do que os bancos, porque elas são mais fáceis de trabalhar, e nós já vimos que a mesa colocou e nós somos gratos por isso. E eu quero dizer que a partir do próximo domingo, no batismo, teremos um grupo maior, mas nós queremos, em nome de Jesus, dar prioridade no batismo, no culto da manhã do dia 1º de novembro, para as famílias. Nós temos 12 irmãos que já foram consultados em oração, foram entrevistados e receberam a aprovação do conselho para o batismo. Isso é uma enorme festa na igreja. Isso é um motivo de muita gratidão e alegria. Então, tem o irmão X, só que ele tem 200 membros na família. Que coisa boa, família grande. Então nós vamos priorizar isso. O batismo vai começar 9 horas com o culto. Nós estamos ainda trabalhando isso porque é a primeira vez nos últimos 105 anos
que faremos um batismo no meio de uma pandemia com um vírus dessa monta. Nunca! Então, meus irmãos, por favor, perdoe os erros que nós cometemos. Nós cometemos erros no dia normal. Em dias anormais, a tendência é que esses erros se multipliquem. Então nós vamos contar com a misericórdia de vocês. Quero contar com isso. Nós vamos cometer erros aqui. E eu não me apavoro com erros que cometo. Eu me apavoro com os erros que eu não cometo. Esses me deixam preocupados. Meu Deus, não é possível que eu não fiz isso. Então eu estou debaixo da graça, e assim como o conselho. E nós vamos caminhando, cometendo erro, e vocês orando, perdoando, e a gente levantando, e na frente cometendo de novo, até chegar ao céu. Lá no céu, aí pronto. Não vamos precisar de misericórdia. Não vamos precisar no céu, não vamos precisar. Porque não vamos cometer pecados lá. Lá é só louvor e gratidão. Mas aqui, além do louvor e gratidão, temos ainda que contar com a misericórdia do Senhor e com a misericórdia e paciência dos irmãos. Tá bom? Então teremos um batismo bem atípico. Poucas pessoas vão entrar. Nós queremos fazer um espaçamento entre um batismo e outro, devagarzinho. Nós queremos servir o Senhor Jesus com gratidão, com alegria, para que todas as coisas sejam feitas em segurança. Então, daqui a 15 dias teremos o batismo. Orem por isso, tá bom? Hoje à noite, se Deus quiser, nós teremos um culto de missões. Estará conosco um pastor de muito longe, que não nos foi permitido citar o nome dele. Ele pediu que nós não citássemos. É por isso que eu coloquei no boletim, não coloquei o nome. Domingo falamos, mas não colocamos o nome, porque ele trabalha num país fechado. Então nós não vamos citar o nome dele, tá bom? Conto com as orações. Hoje ele estará conosco. Vai nos trazer a palavra de Deus. E nós seremos edificados e orientados na palavra do Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé? Quero convidá-los, por gentileza, a que abram as vossas Bíblias no livro de Josué. Josué, capítulo de número 4. Muito obrigado mais uma vez pela presença dos irmãos. Vocês não têm noção do quanto isso me alegra o coração. Como é bom ver vocês. Como é bom. Por longos 5 meses, eu estive aqui com o pastor Vinícius e pregamos para bancos vazios. Quem pregava de manhã tinha ainda o privilégio de ter um louvor. Umas 4 pessoas que olhavam para você e aquilo era já animador. Mas quem pregava no culto da noite, era só ele, o Senhor Jesus e alguém naquele vidro escuro que eu nem sabia quem estava lá. Mas hoje não. Ter vocês aqui olhando, gente, você não tem noção do quanto que isso é bom para a gente. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Alegra o nosso coração a sua presença. Olha só o que diz Josué, capítulo de número 7. Eu queria chamar o pastor Vinícius, meu cooperador. Ele vai ler junto com a igreja os versos pares. Isso é um feedback que nós recebemos de um presbítero. Que coisa boa que ele fez. Josué capítulo 7. Eu vou ler os ímpares e o pastor Vinícius com a congregação, os pares, do 1º até o 13º, pastor. Tá bom? Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a
que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fastigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até a pedreira, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu, e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Tomara nos contentaríamos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo, pois, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desenraigarão o nosso nome da terra, e então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Deus tenha misericórdia de nós. Aproveitando que o pastor Vinícius está aqui na frente, os irmãos podem sentar, por gentileza. Eu quero que ele ore pelos nossos irmãos que se encontram enfermos, quer seja de Covid ou não. Ore pelos nossos idosos, para que o Senhor os abençoe, os proteja, os fortaleça, dando a eles toda a segurança de servir ao Senhor. E ore também pelo batismo que nós teremos, meu irmão, por favor. Santo Deus, eterno Pai, como é bom poder entrar em Tua presença junto com os irmãos e adorar o Teu santo nome, pois Tu és o Deus único e verdadeiro, que cuida do Seu povo, que apacenta o Seu povo, ainda que no vale da sombra da morte, Deus. E nesse momento rogamos pelos nossos irmãos que lidam com dificuldades na saúde, pedindo a graça do Senhor sobre eles, sobre o coração dos meus irmãos, para que sejam fortalecidos, para que em meio à fraqueza estejam com muita força no Senhor, Deus. Abençoe e afofa o leito daqueles que estão sofrendo, Deus. É o nosso desejo para eles, nossa oração também pelos nossos irmãos idosos, que o Senhor abençoe cada um, aqueles que por acaso estejam se sentindo sozinhos, solitários, que o Senhor mesmo providencie conforto e consolo para o coração deles. A nossa oração é para que muito em breve
estejamos todos juntos aqui, novamente reunidos em Teu nome, Deus. Abençoe a nossa igreja, sê com os nossos planos do batismo, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado aqui nesse lugar. Oramos assim, muito gratos a Ti, em nome de Jesus. Vamos cantar louvores. Irmãos, é um culto a Jesus. Você está na casa do Pai. Você tem um Espírito que dá a você liberdade de adorar, de cultuar o Senhor. Se desligue de qualquer outra coisa para que o seu culto chegue ao Senhor, como um perfume agradável. Convido aqueles que puderem se colocar de pé para a gente louvar o nosso Deus. Em Apocalipse 15, 3 e 4, fala: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então vamos cantar esse louvor ao Senhor. Tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são, Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Em Atos 4:12 fala que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E é uma graça a gente saber que a nossa salvação está em Jesus.
Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Receitas com os meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. E Jesus também falou: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E que a gente possa estar realmente descansando no Senhor. Se quebrado e ferido estás, e o pecado é pesado demais, Jesus te chama. Se ao fim de si mesmo chegou e sua fonte de água secou, Jesus
Jesus te chama. Oh, venha ao altar, aos braços abertos do Pai. Perdão foi pago com precioso sangue de Jesus. Deixa a culpa e o erro pra trás. Venha hoje, não espere mais. Jesus te chama. Sua tristeza troque por prazer. Nova vida das cinzas vai ter. Jesus te chama. Oh, venha ao altar, aos braços abertos do Pai. Perdão foi pago com precioso sangue de Jesus. Oh, venha ao altar, aos braços abertos do Pai. Perdão foi pago com precioso sangue de Jesus. Ó Salvador, maravilhoso é, cante aleluia, Cristo vive. Prostrem-se a Ele, de tudo é Senhor, cante aleluia, Cristo vive. Ó Salvador, maravilhoso é, cante aleluia, Cristo vive. Prostrem-se a Ele, de tudo é Senhor, cante aleluia, Cristo vive. Oh, venha ao altar, aos braços abertos do Pai. Perdão foi pago com precioso sangue de Jesus. Quero convidar o pastor Manuel Coutinho que venha aqui à frente, meu irmão, e ore ao Senhor para que Ele abençoe a palavra dEle ao coração de cada um de nós, por favor. Senhor Deus e Pai, quanta alegria Verdade. é poder estarmos de volta à Tua casa. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque durante todo esse período temos sentido a Tua proteção. Sabemos que o Senhor tem estado Obrigado. dirigindo o Teu povo aqui
e em suas casas. Aleluia. E te agradecemos por isso. Agora nós te agradecemos porque temos a oportunidade de ouvir a tua palavra. Faça isso. Faça Que o teu servo, Senhor Deus, tenha de ti a mensagem diretamente para os nossos corações. E que o Senhor venha a falar claramente para cada um de nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Vamos podem sentar. Obrigado. Por gentileza, abra a sua Bíblia em Josué 3. Ainda há pouco nós lemos Josué 7. Agora iremos ler Josué 3. Em Josué 7 havia uma barreira, havia um problema que eles não sabiam da existência. E esse problema trouxe derrota. Por conta da barreira que levou à derrota, o conselho foi: santifiquem-se. Aqui no capítulo 3, é uma barreira diferente, ela ainda está por vir. Não há uma barreira por conta de um pecado. Não, há um projeto na frente. E a palavra os levou também a santificarem-se. Vamos olhar, vamos ler? Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram ao Jordão e pousaram ali antes de passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial, ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de passar, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Disse o Senhor a Josué: hoje começareis a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heveus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus, os jebuseus. Até aqui. Senhor, conforme o teu servo Manuel Coutinho orou, nós pedimos sim que o Senhor fale bem claro, tanto a nós que aqui estamos, como a nós que estamos em casas, em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que num desses dias você fez um projeto, o plano A para o feriado,
o plano A para as suas férias, fez um plano A e nem ventilou a possibilidade do plano B, até que alguém disse, e se não der certo o plano A? Aí você, então, resolveu fazer o plano B. E a pessoa disse, e se o plano B furar? Aí você, que é isso? Nem o plano A vai furar, quanto mais o plano B. Mas a pessoa foi insistente e você fez, então, o plano C. Você nunca imaginava que a pessoa que sugeriu o plano B e, posteriormente, o plano C, viesse com a possibilidade do plano D. Mas ela entrou com o plano D. Já aconteceu com você isso? Aí, feriadão. Aí você programou ir para a praia. Você esperava que desse sol, afinal de contas, é outubro. Vamos para a praia. Aí você colocou no carro e se motivou para ir para a praia. Só que na noite anterior à sua ida para a praia, a previsão do tempo era nublado. Aí você disse, mas que é isso? Outubro, um solzão desse, 36 graus? O problema é que amanheceu nubladaço. Aí já estava tudo arrumado. Todas as roupas próprias para a praia. Aí você rapidamente desfez, vamos para o plano B. Campo do Jordão. Já que está nublado, combina com serra. Aí você então tirou as roupas de praia e colocou as roupas de serra. Aí começou a chover. Gente, mas não combina com chuva, feriado não combina com campos, feriado não combina com chuva. Vamos para o plano C. Shopping Center. Aí você fala, mas esse shopping center aqui em São José, vamos para o shopping center em São Paulo. Aí você então tirou as roupas de campus, as roupas da serra, e colocou as roupas de shopping, disposição de shopping. E a turma toda animada para ir para shopping. De repente você fica sabendo que não está chovendo em São Paulo, está caindo um dilúvio. E a recomendação é, não saia de casa, não vá para a capital, não vai. Você diz, o que aconteceu? 3 planos. Aí você então se motiva para o plano D. Vamos comprar pipoca, encomendar um sanduíche e vamos ver um filmezinho em casa. Ai, gente, olha, não deu a praia, não deu campus, não deu shopping, vamos ficar em casa e ver um filmezinho. De repente, falta energia. Aí você diz assim, o que eu fiz? Qual é o problema comigo? Já passou por isso? Eu não sei se você chegou ao plano D. Mas quem teve que refazer o plano A para o plano B e chegou no C, levanta a mão. No C. No B. O plano A não deu certo, o plano B, só o B. Quem nunca teve problema com o plano A e planejou foi batata. Levanta a mão. Então vocês são experientes na arte de refazer projeto. Aconteceu comigo recentemente. Eu e a Beth fizemos um plano A e não deu certo, passamos para o plano B. Como é que você fica de temperamento, de espírito, de nervosismo quando fura o plano A? E quando fura o plano B? Porque é provável que tenha alguns aí no plano Z. No Z. O cara já não pensa nem no plano A, B e C, já traça já um monte de possibilidade, porque ele acredita. E é provável que alguns, por conta de tanto dar errado, já começa pelo Z. Vou começar por aqui, quem sabe eu chego lá. Nós somos habilitados por coisas que às vezes não dão certo. Às vezes é chuva,
às vezes o calor, às vezes a falta de energia, às vezes a falta de paciência, às vezes o fato de um não querer aquilo, o outro querer outra coisa, e aí pronto. Então tudo isso habilita a gente. O que você faz quando se frustra, ou quando não dá certo um projeto desse? Oséias capítulo 7, versículo 1 diz assim: quando me disponho a mudar a sorte de Israel e a sarar a Efraim, se descobre a ferida, se descobre o pecado. Eu resolvi abençoar, mas aí eu percebi que havia um impedimento nele. Aqui, nós temos dois textos, em que ambos apresenta-se uma barreira. Uma por conta de um erro, o outra não. Uma era resultado de pecado. O povo esbarrou num impedimento, numa barreira, num obstáculo, que era resultado de pecado. E Deus disse: eu não vou com eles, eu não ando com eles. Esse povo é povo de dura cerviz, eu fico aqui. Vou mandar um anjo. Lembram de Moisés? Eu não vou, não tem jeito. Eu não vou me misturar com isso daí. Ontem na minha devocional, eu comecei a ler Oséias. O desejo era só ler o capítulo 7. Eu li na versão A Mensagem, do pastor Eugênio. Gente, mas a leitura estava tão gostosa que fui até o 10. Era só o 7. Mas a coisa foi me atraindo, foi me segurando aquilo ali. Assim, não é possível que Deus falou isso aqui. Aí você vai descobrindo e se alimentando e sendo fortalecido naquela leitura. Leiam 7, 8, 9 e 10. Leia o 7. Se você conseguir parar, pare. Não vai dar certo. Você vai conseguir ir adiante. Porque ali Deus abre o coração como em quase outro lugar não. Na versão A Mensagem, do pastor Eugênio. O segundo episódio era uma luta que eles teriam. Uma perspectiva muito grande, de uma obra muito grande. Aí a palavra para os dois é: santificai-vos. Sejam santos. Se santifiquem. O que ele quer dizer com isso? Qual que é a ideia? Não está funcionando. Santifiquem-se. Josué, sabedor da grande missão que tinha pela frente, ele convoca todo o povo, sem exceção, e ordena, dizendo: sejam santos, santificai-vos, porque amanhã é o grande dia. O Senhor fará maravilhas, independente de vocês se santificarem. Ele fará maravilhas porque é próprio da sua natureza fazer. Mas eu quero aconselhá-los a se santificarem, porque em assim fazendo, vocês verão as maravilhas que Ele fará. Vocês serão abençoados na maravilha que Ele fará. Vocês serão beneficiados, fortalecidos, abençoados. Vocês serão transformados no que Ele fará. Que Ele fará, independente de vocês. Porque antes de vocês Ele já fazia. E Ele faz independente de vocês. E fará depois de vocês. É da natureza dEle fazer maravilhas. E Ele fará. Mas eu quero que vocês participem, que vocês vejam, que sejam beneficiados. Então, se santifiquem. A recomendação dEle aqui no versículo 3, 5 é essa: e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca, santificai-vos. Versículo 5. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Santificai-vos, porque só assim vocês verão ao Senhor. Sem santificação não é possível. Não é possível. Hebreus 12, 14 diz isso.
ninguém verá o Senhor. Santifique-se porque o Senhor é santo. Santifique-se porque a santificação faz parte da nossa natureza. Santifiquem-se porque só através da santificação nós experimentaremos o que Deus está fazendo. Tudo pode acontecer após a nossa santificação. Deus não depende de que você seja santo para fazer maravilhas. Ele fará. Ele fará. Mas você não verá. Para você vai ser uma coisa normal, você vai justificar. Meus irmãos, o sol aparecer todas as manhãs e iluminar a terra inteira e produzir calor. Gente, isso é uma maravilha. Aquela bola que a gente chama de lua. Meus irmãos, aquilo é uma maravilha. E saber que aquele Deus que fez o sol daquele tamanho, fez essa flor. Irmãos, isso é uma maravilha. Obrigado. Isso é uma maravilha. Quando nós estamos santificados, você percebe isso. O barulho do mar que bate e volta, que bate e volta. É provável que, quando criança, assim como eu, você pensou, eu acho que isso acontece enquanto tem gente vendo. Quando não tem ninguém vendo, ele para. Então, ele acontece para a gente admirar. À noitinha, aquilo para. Mas não para. Ele é contínuo. O barulho faz bem para a alma da gente. É o barulho que faz bem. O cheiro faz bem. Deus fez isso. E essa maravilha só será desfrutada quando nós nos santificarmos. Tem que dizer, obrigado. Agora sim. Obrigado. Santificai-vos, porque você vai desfrutar das maravilhas que o Senhor está fazendo, você vai ver. As vitórias virão e você vai participar dela. O Senhor vai agir. Em Josué 3, eles se santificaram para atravessar o Jordão e passaram a pés enxutos. Se santificaram para que as muralhas caíssem e elas caíram. Se santificaram para herdar a terra e eles herdaram. O que eles não perceberam é que essa santificação, ela era necessariamente todos os dias. A santificação do mês passado, ela precisa ser renovada com as misericórdias a cada manhã. É como o exame de Covid. Você faz para aquele momento. O exame que eu fiz há 2 meses não me garantiu estar protegido hoje. Não. Assim é a santificação, ela é diária. O pessoal acreditou que a santificação que eles fizeram para atravessar o Jordão, para entrar na terra, era suficiente. Aí você manda quem? Tem um problema aí, mas é um problema pequeno. Uma cidadezinha insignificante. O nome dela tem 2 letras. Ai. Você mora onde? Ai. Nasceu aonde? Eu nasci em Ai. Quem nasce em Ai é o quê? Obrigado. Entende? Não, a cidade é muito pequena, manda só uns 2 ou 3 mil homens. Por que ele vai movimentar todo esse arsenal bélico, o exército inteiro, vai fastigar esse pessoal? Mas são uns 3 mil. Eles mandaram e a turma perdeu. É interessante que aqui diz, uns 36 homens. Uns 36. Uns 36 são quantos? Pode ser 40, pode ser 35. Uns 36. Olha que interessante a escritura. Aí o povo correu de lá. Aí Josué disse, o que aconteceu? O que houve? Aí Deus disse, eles prevaricaram, eles pecaram. Eles tomaram das coisas que eu falei para não tomar. Eles esconderam o pecado. Em vez de trazer para cima e confessar, eles colocaram debaixo do tapete.
eu não tenho como caminhar com eles, eles vão perder. Eles acharam que a santificação do mês passado valia para esse mês, e Deus disse, não. Vale se eles não pecarem, mas se eles pecarem, eu não posso caminhar com eles. As vitórias da primeira santificação foram extraordinárias, mas não garantiu vitórias futuras. Isso quer dizer que nós precisamos nos santificar todos os dias, como todos os dias nasce o sol. Depois da santificação, aí nós podemos nos aproximar do Senhor. A falta de santificação constitui uma barreira para Deus agir em meu favor. Quando me disponho a mudar a sorte de Israel, se descobre a iniquidade. Eu resolvi abençoá-los, mas eu descobri que eles não se santificaram. Existem coisas condenadas, coisas escondidas. Ninguém sabe, mas eu sei que existe. Coisas cometidas, erradas e não confessadas, não tratadas. Eles estão achando que eu vou esquecer o erro que eles cometeram e resolveram deixar o tempo tratar. O tempo não trata. Quem trata erro e pecado é confissão. É diante de Deus que eu faço isso e não diante do tempo. O tempo não vai curar essa ferida. Então, as vitórias não continuaram. Aí o plano A não deu certo, o plano B não deu certo, o plano C não deu certo. Eu estou no plano R e não está dando certo. O que aconteceu? Às vezes, você precisa analisar a sua mente e verificar se você está se santificando para que tantas barreiras aconteçam. Vamos mandar uns 2.000 homens. Deu em nada. Manda 3, não deu em nada. O que aconteceu? Aí eles então resolveram se achegar a Deus e Deus disse, tem pecado no arraial. A razão de sucessivas derrotas, ou desta derrota, é pecado não tratado, não confessado. Fala para esse povo orar, fala para esse povo me buscar e eu vou dizer onde é que está o erro. Eu vou revelar pelo meu Espírito que é santo, aonde é que eles erraram. Aí se eles tiverem disposição de confessar, eu perdoo e a vida segue. Chegai-vos, versículo 9. Eles só poderiam se chegar ao Senhor após a confissão. Lembram de Moisés lá no deserto? Ele viu uma maravilha, aí Deus disse, não te chegues para cá. Tira as sandálias. Confessa o teu erro. A ceia estará posta no dia 1º. Eu posso participar? Posso. Eu posso me achegar? Posso. Contanto que examine-se, pois, o homem. E assim, examine-se, pois, confesse, veja como é que está. Porque lá no capítulo 7 era um pecado. Simples. Ninguém viu. Ninguém viu. Nem a família sabia. Mas ele colocou debaixo do tapete. Literalmente. Ele colocou debaixo do tapete. Mas Deus viu. A esposa não viu, os filhos não viram, os vizinhos não viram, o patrão não viu, os babilônios não viram, mas Deus viu. Aí a vitória vem dele, aí então aquilo impediu. Quando eles confessaram, aí veio a vitória. Após a confissão, eu vou ouvir o Senhor. Após a confissão, eu serei santificado. Após a confissão, eu serei enviado. Assim como foi com Isaías. Ai de mim, estou perdido. Aí o anjo veio, perdoou, purificou, com uma brasa tirada lá do altar. Aí ele ouviu o Senhor, ele foi enviado e a vida continuou. Chegai-vos a Deus. Após a santificação. Eu tenho uma grande batalha pela frente. Eu tenho um desafio para amanhã. Então eu vou me santificar por conta deste desafio. Eu entreguei o currículo ali e ali. Então eu vou me santificar para que Deus me faça ver as maravilhas que Ele fará. Eu tenho um exame, estou cheio de medo. Eu vou me santificar
para que nesse exame eu veja as maravilhas do Senhor. Não é pecado, é um desafio que eu tenho pela frente. Aí Josué diz aqui: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E é interessante que no texto ele fala para o povo, ele fala para a liderança, ele fala para Josué, Josué fala para os sacerdotes. Há um jogo de palavras, mas todas elas são direcionadas à santificação. Quero só encerrar deixando isso aqui, não vou comentar. O Deus vivo está aqui. Versículo número 10 diz isso. A razão para nós nos santificarmos é porque pode ter havido um pecado, é porque pode ter um desafio na frente que eu não sei, e a terceira razão que me leva à santificação é porque Deus está aqui. Tira as sandálias. O solo é diferente. Semana passada nós percebemos que nós podemos pecar por pensamento, por palavra ou por sentimento. Deus conhece os três. Examine-se, pois, o homem. É a recomendação de Paulo em Coríntios. Sem santificação, Deus vai fazer maravilhas, mas você não vê. Você não desfruta. Você passa de lado. Não haverá para você. Curve sua cabeça, por gentileza, por favor. Deus está aqui. Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Vamos nos santificar hoje, porque o Senhor fará maravilhas e eu verei. Vamos nos santificar, porque pode ser que os meus filhos tenham pecado contra o Senhor. Pode ser que tenham pecado. Era uma festa, e tinha música, e tinha movimento, e tinha ajuntamento. Pode ser que eles tenham pecado. Então vamos nos santificar? Vamos. Jó fazia isso de contínuo. Pode ser. Ou então tem um desafio pela frente. Tem uma semana que eu não sei o que vai acontecer. Então eu vou me santificar. Eu tenho um exame, sei lá qual é o resultado, eu vou me santificar. Eu estou com medo, não sei o que vai acontecer. Eu vou me santificar. E o que é santificação? Aí o capítulo 7 diz. É confissão de pecados. É eliminar as coisas erradas ou roubadas do nosso meio. É limpar a sujeira que pode estar debaixo do tapete sem que ninguém veja. No falar, no pensar. Porque isso pode ser uma barreira. O Senhor resolveu abençoar. Quando me disponho a mudar a sorte de Israel, se descobre a iniquidade. Aí tem que esperar um pouco mais. Santifique-se, pois, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Senhor nosso Deus, Deus santo e temível, bendizemos o teu nome por tua palavra. Ela nos exorta e admoesta a uma vida separada, santa, a uma vida para agradar àquele que nos arregimentou, a uma vida cujos interesses são os teus, cuja vontade boa, perfeita e agradável é a tua. É esta vida que nós queremos viver e tomar posse. Vê se há em nós, em mim, algum caminho mau,
algum pensamento desencontrado da tua palavra ou da tua vontade, algum sentimento desajustado com a realidade do reino de Deus. Vê se há algum desejo e perdoa, e purifica, e nos guie pelo caminho eterno. Nós admitimos as nossas falhas diante do Senhor. Daqui a 15 dias teremos a ceia do Senhor, a celebração dela. E nós aprendemos nesses últimos dias sobre a necessidade de santificação. Porque pode ter pecado, porque teremos um desafio e porque o Deus vivo está aqui. Isso é razão suficiente para sermos santos e santificados. Ajude o teu povo, ajude a todos nós que estamos aqui e a todos nós que nos encontramos em casa a levar a sério a santificação, a ser separado, a não nos parecer, nem nos acomodar ou nos amoldar a esse sistema, mas ao Senhor, revelado na tua palavra. Em nome de Jesus e também para a glória dele. Amém. Amém? Amém? Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vontade de Deus é que vocês sejam separados, sejam diferentes, para que assim brilhe em vocês e através de vocês a luz de Deus. Não se conformem, não façam a forma do mundo, mas a de Deus. Para isso, Ele colocou em cada um de nós o Espírito que é santo, né? Vamos nos colocar em pé? Nesta semana, tivemos a triste notícia do falecimento do Denis. Denis tinha 32 anos e já sofria de um câncer há mais de 2 anos. Ele é filho da Rosemary Santos. E estávamos já lutando em oração pela saúde, pela vida dele. E Deus foi dando tempo. E ele veio a uma realidade diante de Deus e se rendeu. Aquilo alegrou muito o nosso coração. Ele estava sendo acompanhado por esta igreja e por outra igreja também. Alguns pastores tiveram acesso a ele, amigos de infância. E quando foi esta semana, o Senhor o levou para o descanso. Todos os que estavam ali na Urbã acompanhando disseram: ele estava sofrendo demais. A morfina já não fazia efeito. As dores eram horríveis. Denis dos Santos. Queria que nós orássemos pela mamãe. O único filho que ela tinha. 32 anos. Fica a esposa e o filho João, que tem 8 anos. Ore ao Senhor por consolo para esta família, tá bom? Senhor nosso Deus, queremos pedir que o teu consolo chegue à família Santos. São teus servos, ó Pai. Peço pela Rose, pelo Vinícius. Peço a Deus pela Lucimere, pelo Edras. Peço pela Suzy Mary. Peço pelo Valdeni. São servos do Senhor. Todos eles são filhos do Senhor. Peço tua graça sobre eles, promovendo consolo e conforto. Peço pela Ana, a esposa. Peço pelo João, o filho.
eles vão precisar muito do Senhor. Os abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Ontem tivemos um culto muito gostoso lá na Vila Industrial. Eu sei que alguns irmãos acompanharam pela internet. Ver o ânimo do pastor Valdeci era contagiante. Ele está tão alegre, tão animado. E nós queremos que Deus o abençoe essa nova etapa da sua vida. Hoje, 10 horas, é o primeiro culto dele. E eu quero agradecer a Deus por isso, tá bom? Pela vida dele. De que Deus abençoe este novo caminho, tanto para ele como para a igreja. Deus abençoe a sua vida aqui, meu irmão. Deus abençoe a sua saúde. Deus abençoe toda a obra de suas mãos. Deus abençoe os teus pensamentos e os teus sentimentos. Deus abençoe a palavra que sai pela sua boca e os sons que entram pelos seus ouvidos. Deus abençoe sua mente e coração. Deus abençoe a sua casa e livre a tua família do que é mal. O Senhor te proteja e te faça crescer. O Senhor sobre ti dispense a paz e direcione os teus caminhos. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as misericórdias tão ternas de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo e também a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta esperada de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos. Fortaleza tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, vem renova seu vigor, vivifica, vivifica.